Ao assumirmos a empreitada de produzir esse mini documentário, fomos agraciados de abrirmos a amostra com os dois primeiros princípios do nosso código de ética, referentes à liberdade e aos direitos humanos. Não iria fazer muito sentido entrarmos direto na análise do que ressalta o nosso código de ética, sem antes fazermos um pequeno exercício filosófico sobre o conceito de liberdade numa perspectiva crítica marxista. Como explica nosso emérito professor José Paulo Neto, em muitas de suas célebres aulas, para Marx, liberdade é a possibilidade de escolher entre alternativas concretas. Supostamente, muitos aqui nessa sala acreditam ser possuidores de sua liberdade. Mas será que seriam possuidores da liberdade de pegar um jatinho particular e ir jantar em um restaurante de Paris ao término da amostra de extensão? Ou até mais modestamente a uma reserva no Sheraton Hotel no bairro do Leblon? Não somos possuidores dessa liberdade, pois ela não é uma alternativa concreta para nós. Não temos essa possibilidade de escolha. E não temos essa possibilidade, pois nossa classe social, nosso salário, nossa renda não nos dão essa condição material para diversas liberdades. Sabemos agora que liberdade é a possibilidade de escolher entre alternativas factíveis, concretas. Sendo assim, a filosofia materialista histórica marxista afirma que não existe liberdade na natureza, entre outros seres vivos, apenas na espécie humana. Nossa, mas quanta arrogância, quanta prepotência. Pera lá, vamos filosofar. Uma revoada de andorinhas voando sobre o campo ao pôr do sol numa linda tarde de verão pode e deve ser aos olhos de um poeta a definição mais contemplativa de liberdade. Mas vamos analisar de uma perspectiva crítica materialista. A andorinha só está voando ali pois é uma ave migratória, que varia sua localidade de acordo com as estações do ano, e não há nada de liberdade nisso. É o instinto impregnado em seu DNA que definiu isso, e não porque a andorinha resolveu gozar de sua liberdade naquela localidade e praticar turismo por deleite do poeta. Já o ser humano não. Nós possuímos uma capacidade muito peculiar, que nos distingue de outros animais, sem a qual a nossa liberdade seria inconcebível, que é a nossa capacidade de teleologia, categoria de intencionalidade, de projetamento para alcançar uma finalidade, de antecipar algo em nossas cabeças sobre o que queremos fazer e como queremos fazer. Daí surge um fenômeno de nossa natureza que só nós conseguimos desenvolver, um milagre chamado trabalho. Ué, mas a abelha e a formiga também trabalham, constroem suas próprias moradas. Sim, mas elas são biologicamente condicionadas a construir sempre os mesmos modelos de colmeia ou formigueiros. Já o engenheiro não. Ele, através do trabalho racional, consciente, é capaz de projetar diversas casas e edifícios dos mais variados tipos, funcionalidades e modelos. Até o mais incapaz dos engenheiros será mais desenvolvido que uma abelha, não apenas pela sua composição física, mas justamente pelo seu diferencial teleológico. É desse diferencial que o homem se desenvolveu através do trabalho e suas evoluções, dominando a natureza a seu proveito, fortaleceu-se em coletivo e lapidou-se como ser social para assim estarmos aqui hoje como seres políticos. Agora que já sabemos o básico sobre a liberdade em uma perspectiva marxista e como chegamos a ser social, podemos dar seguimento e adentrar o nosso projeto ético-político e aos primeiros princípios do nosso código de ética. Faremos um resumo dos princípios do Código de Ética do Assistente Social. O item 1 dispõe do reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas políticas a ela inerentes, autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais. A liberdade defendida pelo serviço social é substantiva, uma espécie de liberdade máxima. E o que isso significa? Bem, significa que o indivíduo pode tomar de modo livre, esclarecido, suas próprias decisões no que diz respeito aos seus aspectos individuais e sociais. Por exemplo, a pessoa pode escolher ser médica, gari ou cabeleireira numa sociedade em que a profissão não é determinante para o recebimento de um alto salário. Respeitando os requisitos básicos para a realização da própria cidadania,
O indivíduo é direcionado para suas realizações pessoais de vida e não pela mercadorização da vida. Padre Salles afirma: é preciso considerar que a ordem burguesa é, em seu cerne, contraditória, ao mesmo tempo em que fornece as bases históricas para o desenvolvimento de demandas vinculadas à liberdade, como direitos, garantias sociais, individuais, autonomia, autogestão. Simultaneamente, bloqueia e impede sua realização. Assim, esse valor da liberdade passa a existir mais como projeto do que como uma realidade conquistada. Com base no exposto, é perceptível que esse conceito de liberdade é bastante distante de nossos padrões atuais. Mesmo que alguns avanços significativos possam ser percebidos nos últimos anos, expansão dos direitos humanos, sufrágios, direitos de minorias sociais, dentre outros, é fundamental pensar a liberdade com o horizonte. Desse modo, a tríade autonomia e emancipação é plena expansão dos indivíduos sociais, passa a ser fundamental para o alcance dos objetivos da liberdade substantiva. Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo. O serviço social é uma profissão que repudia qualquer ato de arbítrio e de autoritarismo que interferem nas liberdades e no impedimento do exercício pleno da cidadania. Por isso, defender de modo intransigente os direitos humanos, buscando garanti-los e expandi-los. Defender direitos humanos, recusar o arbítrio e o autoritarismo significa assumir um posicionamento ético-político na direção da humanização, muito além dos aspectos abstratos e formais dessas formulações. São inseri-los como instrumentos num conjunto das lutas da classe trabalhadora, pressupõe posicionamento crítico do serviço social à estrutura desigual e conservadora da formação sócio-histórica brasileira, cuja herança se traduz nas instituições e relações sociais, políticas e de poder. No legado de nosso passado colonial, escravista, patrimonialista, coronelista, elitistas e machista, a radicalidade crítica da ética profissional das assistentes sociais brasileiras não faz qualquer concessão às ilusões idealistas, sejam elas liberais, neoliberais ou social-democráticas. Do mesmo modo, não transige diante de concepções irracionalistas e fascistas que tentam atribuir as causas de barbárie socialmente produzida a grupos humanos considerados essencialmente inferiores ou subhumanos. Ou seja, a ética profissional do serviço social brasileiro não abre mão da realidade como fundamento e critério de avaliação das categorias históricas de natureza ética, política ou teórica. Exatamente por isso, o reconhecimento na perspectiva do trabalho de conquistas políticas nos marcos da ordem burguesa não significa nem a aceitação tácita de seus limites e tampouco do fato de que, na maior parte do tempo, existem apenas em sua expressão formal. Ao contrário, intransigir na defesa dos direitos humanos e recusar o arbítrio e o autoritarismo significa assumir um posicionamento ético-político que reconhece os aspectos de luta de classe, que representa avanços na direção da humanização, tomando-os como ponto de partida e não como ponto de chegada, tendo em vista seus limites e contradições na sociedade dividida em classes. Por isso, a concepção histórica dos direitos humanos, que fundamenta neste princípio da ética profissional, não reduz sua defesa intransigente aos limites formais das declarações burguesas.
tampouco os concebe como referência exclusiva desta sociedade, dada a contribuição das lutas operárias e populares que imprimiram referências coletivas imprescindíveis para a afirmação dos direitos fundamentais nas suas dimensões econômicas, sociais, culturais e ecológicas. Uma concepção histórica dos direitos humanos exige uma conexão com a dinâmica da realidade social, e sua defesa supõe mediação política que assegurem seu reconhecimento e sua viabilidade no âmbito das políticas sociais, das relações sociais e das modalidades de intervenção do Estado na regulação dos conflitos de classe. O discurso falacioso de que defesa dos direitos humanos é a defesa de bandidos, quase sempre sob a alegação de que tal defesa impede o rigor da punição diante de crimes bárbaros ou gera impunidade que favorece o aprofundamento da violência, não encontra correspondência na realidade. A violação dos direitos humanos resulta dos antagonismos entre a afirmação de uma universalidade formal e a relação de uma desigualdade real. Com Marx, sabemos que, nos marcos da ordem do capital, a afirmação da universalidade humana é, na verdade, a afirmação do homem burguês, do que decorre um humanismo abstrato, assumindo formalmente e a efetivação prática de um anti-humanismo. Portanto, constranger em defesa dos direitos humanos é desvelar as expressões particulares do anti-humanismo presentes no cotidiano profissional. É dizer não à naturalização e à banalização da violência praticada pelos agentes de repressão do Estado contra negros e trabalhadores empobrecidos. É também dizer não à produção da desigualdade por parte do sistema da justiça. A violação dos direitos humanos produzida pela corrupção, pela concentração da riqueza, pelo extermínio de lideranças vinculadas às lutas quilombolas, indígenas e camponesas, e pelos crimes de ódio praticados contra mulheres e negros e população LGBT. Neste princípio fundamental da ética profissional, o Serviço Social Brasileiro também expressa seu posicionamento crítico diante da estrutura desigual e conservadora de forma socio-histórica brasileira, que presentifica nas instituições e nas relações sociais, políticas e do poder as heranças vividas nos nossos passado colonial, escravista, patrimonialista, colonialista, etilista e machista. Em tempos de bárbaro, de regressão dos direitos, a defesa dos direitos humanos e a recusa do árbitro e do totalismo são uma exigência ética cotidiana que não deve nada ao idealismo, pois é a realidade que reclama tal posicionamento. Nas palavras de Trindade, se o discurso dos direitos humanos se mantiver como crítica da sociedade, somar-se a todos os outros discursos libertadores e converter-se em prática a atividade e resignação dos explorados, oprimidos e humilhados e excluídos, cumprirá certamente tal transformador. A voz do conformismo, não obstante sua força lineante, tem limites na própria realidade que busca conservar.